Vida e Saúde está de volta com um tema para lá de importante hoje. Aliás, 2 temas, doutor César. Culpa, a gente já viu que tem a verdadeira e a falsa, e agora vamos falar sobre perdão. Até porque perdão é um movimento emocional bem difícil de acontecer, não é mesmo? Você sente isso? Muitas vezes a gente precisa dele mais do que aquela pessoa que nos ofendeu. E o Dr. César está aqui, graças a Deus, porque ele vai nos ajudar a entender, a falar mais sobre essas dores emocionais. Agora, eu quero saber do pessoal de casa, Dr. César, agora sobre o perdão. Quero que você mande aqui #sim, eu preciso perdoar alguém, ou #não. Tá tudo certo comigo, eu já dei conta desse perdão. Manda usando esse QR Code aqui, que vai direto para o nosso WhatsApp, só usa #sim ou #não, ou então manda para o número 12982660004. Até o final desse bloco, a gente vai saber o que pensam os telespectadores do Vida e Saúde, o que está sentindo, o que está machucando esse coração aí. Tem perdão para ser liberado? Tem perdão que precisa ser conquistado? Vamos ver se você responde de #sim ou #não aqui no nosso WhatsApp. Agora, doutor, tem todo um processo, né? Até que a gente consiga perdoar alguém. Algumas pessoas conseguem processar isso rapidamente, enquanto outras levam anos, décadas. É verdade. Uma vida. Perdão é interessante. Perdão, como você falou, é um processo. Né? Então, tem gente, não só talvez pelo temperamento, mas tem gente que tem mais facilidade de perdoar mais rápido. Mas mesmo assim, dependendo da situação que gerou a dor que exige o perdão, pode ser um processo. Processo significa o seguinte: tem pessoas que de repente chega para a pessoa e diz: olha, eu te perdoo pelo que você me fez, tal, tal, tal. Daqui a 3 semanas vê uma agonia de novo dentro dessa pessoa que já perdoou. Cara, eu perdoei, mas não perdoei e tal. Então ela vai ter que pensar de novo, reprocessar aquilo ali, né? Agora já na cabeça dela, porque ela já falou para o outro, né? Agora, rápido ou longo, esse processo tem que acontecer, porque é o seguinte, é comum a gente ver pessoas amarguradas ali com a dor de uma traição, de uma decepção, e a falta do conhecimento do que é o perdão pode ser um dos motivos dessa amargura. Sim, uma pessoa seca, uma pessoa que não consegue se relacionar, né? Porque ela foi tão machucada, ela tá com o coração pesado, assim, todo amarrado, ela não consegue se abrir para se relacionar mais. Porque eu tenho até acho que uma poetisa que foi judia e que perdeu parentes lá no Holocausto, e ela emigrou para os Estados Unidos, e ela, antes de ir para os Estados Unidos, falou assim: eu preciso perdoar esses carrascos, senão eu vou levar eles comigo lá para o novo país que eu vou morar. Então tem que se libertar, né? Pelo poder de Deus, né? Nós queremos libertar esse coração aqui que está afigurando, talvez o seu coração está afigurando aí a sua amargura. Eu sei que é bem pessoal, eu sei que é bem difícil tocar nesses pontos. A gente está aqui com o Dr. César, se você quiser participar, manda sua interação. Mas a gente precisa entender o que é esse perdão, entender esse processo do perdão, Dr. César. Eu vou liberar aqui um cadeadinho por vez. Aliás, olha, eu vou trazer aqui essa questão, vem cá comigo. Essa primeira questão aqui, para liberar o perdão, esse perdão que eu liberar não vai transformar aquela pessoa que me ofendeu. Não necessariamente, porque pode acontecer 3 situações, Teru. Primeiro, você pede perdão à pessoa e vai ter uma pessoa que vai falar assim: poxa, que bobagem, eu não estava nem pensando mais nisso, a pessoa já estava resolvida dentro dela. Uma segunda situação, você vai pedir perdão a alguém e essa pessoa fala assim: eu estava te esperando já por 10 anos para você chegar e me pedir perdão. Tal. E tem outra pessoa que você vai pedir perdão e ela vai falar assim: não te perdoo, não quero saber. Mas não importa a reação do outro, o importa é que você tomou iniciativa e você foi lá e fez a sua parte de pedir o perdão. Essa chave é importantíssima, doutor César. Eu não posso depender da reação do outro, eu preciso tomar a minha atitude. Primeira amarra está sendo solta aqui. Vamos seguir para a próxima. Mais um item do processo do perdão. Olha esse aqui, gente. Perdão não é vingança. Exatamente. Vingança é quando eu pego com as minhas mãos
a solução daquilo que me machucou e muitas vezes eu vou usar violência, né? Vou usar violência pela palavra, vou usar violência física, né? Então, pagar o mal com o mal e me sentir aliviado. Isso não é perdão. Não é, e nunca vai aliviar a pessoa. Quer dizer, quem paga o mal com o mal não vai ter alívio, né? Claro, vai ter que fazer muito esforço para botar a sensação de alívio na consciência, mas a culpa por baixo da consciência, né? E tem pessoas que conseguem isso porque são pessoas que têm transtorno de personalidade, né? Doutor, mas não é vingança. A vingança sempre tem que estar na mão de Deus. É o único ser que consegue fazer justiça no sentido de vingança de maneira apropriada. Vai dar recompensa. A Bíblia fala isso, vai dar recompensa de cada um. Mas você não precisa se vingar, olha só. Isso não é para você. Mais uma amarra sendo solta aqui. Vamos ver mais um item do processo do perdão? Vem comigo aqui, porque esse aqui, olha, o perdão não é merecimento. Muitas vezes a gente vai precisar perdoar sem a pessoa merecer. Sem a pessoa merecer. É o caso de estupros, né? É o caso de holocausto. É porque tem uma diferença, Teru e o pessoal de cá, tem uma diferença entre merecer e necessitar. Ok. Quer dizer, o perdão, se alguém me fez mal e está sentindo uma culpa grande, ela necessita do perdão, né? Meu, para ela poder ter paz no coração dela, né? Então, o perdão não é merecimento, se a gente pensar até no sentido espiritual também, quer dizer, nós não merecemos o perdão de Deus, nós precisamos desse perdão. É diferente. Por que a gente não merece? Porque nós somos contaminados, né? Depois que entrou o pecado na natureza humana, a gente é egoísta, egocêntrico, né? Orgulhoso, vaidoso. Então, a gente tem uma contaminação que precisa do perdão, né? Então, eu preciso trabalhar isso também. Se você está precisando perdoar alguém, mesmo que essa pessoa não mereça, começa a sentir que você vai ter que perdoar mesmo sem ela merecer. Já vai começar a ficar mais leve, doutor, porque, olha, a gente está sentindo que esse processo do perdão nem sempre vai ser fácil. Nem sempre ele vai ser gostoso, porque a gente tem que entender o seguinte, que quando esse coração estiver livre dessas amarras, vai ser mais leve, mas no processo a gente vai ter que trabalhar, às vezes tocar nas feridas. E tem uma autora que eu gosto muito de citar aqui, né, Ellen White, ela tem uma frase interessante, ela fala assim, o que nós mais merecemos é a nossa grande necessidade. O que ela está dizendo com isso, né? A necessidade do perdão, a necessidade de reconciliação, a necessidade de purificação, a necessidade de honestidade. Então, eu preciso disso. Então, Deus vai dar isso, né? Só Ele. A gente está aqui, olha, trabalhando aqui os passos do processo do perdão. Perdoar não significa esquecer também. E essa é uma coisa interessante, doutor, porque às vezes a gente precisa esquecer para seguir adiante. Mas eu posso perdoar mesmo sem ter essa amnésia emocional. Em geral, até a frase popular, né, Teru, quem perdoa esquece. Bom, mas sabe, se você esquecer muito rápido e não elaborou a dor que foi produzida por você, por alguém... Vou ruminar. Vai ruminar. Você pode dizer da boca para fora, não, eu te perdoo, daqui um abraço e tal, né? Algumas pessoas têm esse perfil meio assim meio sanguíneos, né? Que tá tudo ótimo, tudo bem e tal, e por dentro tá queimando aquela brasa viva ali. Então, quer dizer, quem perdoa, primeiro lembra. Lembra como assim? Lembra, pensa na situação. Digere o fato. Digere, sente aquela dor, sente a raiva, sente o ressentimento, sente isso e aí começa a pensar, mas espera aí, eu vou ficar mantendo isso na minha cabeça? Não, eu acho que eu posso perdoar, Deus me ajuda a perdoar, então ela perdoa. Aí depois esquece. Ok. Mas primeiro ela elaborou o necessário para realmente viver o processo verdadeiro de perdão. Porque perdoar, doutor César, não é minimizar, de repente, o que aconteceu de grave. Perdoar é deixar embora aquilo que foi grave, que causou dor, que causou problema, mas eu preciso dessa libertação, eu preciso estar livre. Não é fingir que está tudo bem, não que é nada fingir aconteceu. Que não tem dor, né? Não é fingir que houve uma perda. É olhar para isso, é viver essa perda, né? Tem uma autora, uma psiquiatra da Universidade de Harvard, ela fala assim, saúde mental é a gente expressar o sentimento e experimentar o sentimento. O que é isso? Você verbaliza, você expressa, você verbaliza, doeu sim, fiquei com raiva sim, fiquei triste e você vive aquela dor emocional. Quando a gente vive a dor emocional na sua genuinidade,
ela vai embora depois. É porque às vezes a gente tem, doutor César, medo de viver isso, medo de tocar até nesse assunto, medo de tocar, medo de conversar sobre isso, porque a gente acha que a dor vai aumentar. Mas, na verdade, experimentar a dor pode causar justamente o oposto, né? Pode acalmar. Sim, é claro, a pessoa que, se ela realmente diz que perdoou, mas não elaborou todo o sentimento ligado com esse perdão, ela precisa fazer isso. Agora, depois que ela já fez isso, aí quando vier na cabeça dela de novo aquela situação, ela também tem que trabalhar para dizer, não, eu já perdoei, Sim, já vai pensei, ter outro peso. Acabou, aí deixa para lá, esquece, né? Tá. Agora, tem situações que realmente perdoar não vai ser esquecer. Olha essa história que chegou aqui pra gente. Preciso me perdoar, pois eu e meu marido decidimos cometer um aborto ao descobrir que o feto tinha Down. Nós não tínhamos condições de criar uma criança assim e eu não consigo me perdoar, apesar de ter sentido ter feito a escolha certa no momento. Será que existe perdão para mim? Será que Deus me perdoa? É um grito de socorro dessa pessoa que nos mandou, doutor, e que realmente lidar com essa culpa e o perdão da gente mesmo, parece que ele é mais difícil ainda, porque a gente fica contra-argumentando. Esse caso é uma culpa verdadeira. Esse casal tem uma culpa verdadeira. Agora, vamos dar uma olhada no texto bíblico, até para a gente pensar naquilo que ela falou, Deus perdoou, né? Será que a Bíblia fala de pessoas que cometeram pecados conscientes e foram perdoadas? O tempo todo, né? O tempo todo, né? Deus perdoa. Então, Davi, posso pensar na história de Davi? Davi, né? Mandou matar o sujeito, adulterou e tal, e foi perdoado. Quer dizer, até ele não era um homem segundo o coração de Deus enquanto não pediu perdão, enquanto não se arrependeu. Okay. Então, se você que mandou essa aí, o casal, né? Se você realmente, vocês já se arrependeram, sentiram profundamente o arrependimento que Deus colocou, que deu, e vocês conseguem começar a pensar em Deus, vocês estão perdoados. Não tem. A única situação que não tem perdão, sabe qual é? Né, o pessoal de casa, é quando a pessoa não quer o perdão. Aí não tem perdão. Confie que Deus está ouvindo a sua oração, Ele conhece o seu coração. Vamos para mais um passo do processo em perdoar, gente? Porque, olha, você está vendo que elaborar esse perdão não é fácil. O perdão nem sempre remove a dor, doutor César. Isso é importante também, porque a gente está querendo mais leveza, a gente está querendo seguir com a vida. Tem pessoas que não conseguem se relacionar mais porque foram magoadas, foram ofendidas. É difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente precisa entender que nem sempre vai ser possível não sentir mais a dor. Realmente é verdade, até porque também tem os chamados fatores gatilho, né? Então, que vão gerar lembrança. Tipo esse exemplo aí que a pessoa que fez o aborto e aí 5 anos depois ela está conversando com a amiga que vai falar para ela, confidenciar que fez o aborto, ela vai sentir aquilo ali, né? Vai sentir de novo uma emoção dolorosa, só que ela não vai se desesperar porque ela já entendeu que foi perdoada, né? Mas realmente... Tem um texto lindo que fala que não necessariamente Deus tira a dor, mas Deus dá força para a pessoa lidar com aquela dor que por alguma razão talvez não dê para ir embora ainda, né? Que bom, né? A palavra de Deus dá tanto alento para o nosso coração, ajuda a gente nessas questões mais difíceis da vida. Eu vou seguir com mais um passo aqui do processo do perdão. Esse aqui tem a ver com... A gente vive numa sociedade em que nada é de graça, doutor. E o perdão, ele também entra nessa. O perdão não é de graça. É verdade. Nunca o perdão é de graça. Quer dizer, o perdão tem um ele preço. Envolve um preço porque foi feita alguma coisa que machucou. Né? Quer dizer, mesmo que eu faça o machucado sem querer, de repente eu saio ali do estúdio e esbarro em você e aí estou com, sei lá, com um botão que me pontudo, machuca a sua pele, rasga um pouquinho a pele, desculpe, foi sem querer, mas tem um preço. Machucou. Você vai ter que botar um curativozinho ali. Né? Então, realmente é importante pensar isso. Às vezes esse preço pode ser uma renúncia, pode ser uma exposição, pode ser... É nesse sentido? O perdão tem um preço? Isso, aceitar que, por exemplo, morreu alguém que você amava e que foi uma situação trágica.
o perdão de uma traição, por exemplo, tem um preço. Se a gente pensar em termos de traição, né, quando o casal escolhe ficar junto, né, apesar da situação da infidelidade, porque um deseja perdoar, escolhe perdoar, e o outro escolhe também não mais fazer aquela besteira, então não vai ficar tudo ótimo porque decidiram permanecer. Quem foi traído vai ficar com aquela dor de vou confiar ou não vou confiar. Né? E quem foi o traidor vai ficar com aquela angústia, porque quem foi traído se afasta por causa da dor, e aquele que então é o culpado quer que o outro esteja bem logo, ótimo logo, e não vai conseguir. É um preço alto. É um preço. Um vai viver a angústia e o outro vai viver a dúvida. Tá. Né? Então, tem um preço a pagar. Mas a gente tem mais. Vou tirar isso aqui que eu esqueci de tirar, porque é o seguinte, gente, o nosso coração ele vai ficando mais leve, porém, às vezes ele não vai ficar lisinho, ele vai ficar com algumas cicatrizes, como a gente está vendo por aqui. Mas tem mais uma questão aqui nesse processo de perdão, a penúltima, na verdade. Perdão também não faz justiça. Isso é muito interessante. Eu posso falar assim, um exemplo bem típico, né, que todo dia tem notícia na televisão, né, sobre crimes, assaltos, estupros e tal. Então, às vezes, quando um bandido, né, assaltou uma pessoa e matou aquela pessoa. E aí os familiares vão lá, queremos justiça e tal, enfim, aí vai para o julgamento, realmente o juiz coloca lá uma prisão, condena, né? Vai para a prisão, que bom, ganhamos justiça, ou conseguimos justiça. Alô, como assim? Conseguiu justiça num certo sentido, né? O sujeito vai pagar pelo o preço daquilo que ele fez. Mas é a pessoa que morreu? Não volta. Não volta, né? Então, justiça plena seria uma coisa maior, né? E isso pode corroer a vida de quem ficou, porque os sonhos, tudo aquilo que foi interrompido, vai gerar, cada aniversário, cada momento de comemoração, vai gerar dor. Então, a gente precisa entender que o perdão pode ajudar nesse processo. Nesse processo, e vai ajudar. Última questão aqui que a gente precisa trabalhar no processo de perdoar. Vem pra cá comigo. Você tá mandando aqui, né? Na nossa hashtag. O perdão é uma escolha. Acho que não teria a melhor maneira de terminar isso aqui. Porque a despeito do que aconteceu, a despeito de como foi o passado, eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar, sim, a minha atitude. Exatamente. E daqui pra frente, doutor César? O perdão é uma escolha porque a pessoa que vai perdoar de coração, ela escolhe abrir mão do direito de estar magoada. Ela abre mão do direito de ter justiça com a mão dela, né? E eu diria, viu, Teru, em algumas situações da vida, isso só é possível pela graça de Deus, né? Situações de estupro, de violências graves, sabe? Perdoar um indivíduo que matou seu filho, né? Então, é uma escolha porque a pessoa abre mão do direito dela fazer mal para essa pessoa, ter vingança ou da mágoa, né? Então, a graça vem para poder levar essa capacitação para o indivíduo. Senão, humanamente falando, em alguns casos é impossível a gente perdoar algumas situações. A gente tem aquele ditado, né, de que perdoar é divino. Perdoar é divino, porque realmente você pode seguir todos esses passos aqui, mas ainda sentir que o seu coração não está liberto. E aí, como o Dr. César falou, você precisa, olha, da graça, você precisa do exemplo de Jesus para deixar isso aqui mais leve, realmente, de fato, assim, um coração limpo. Exatamente. Isso é um milagre, né, em algumas situações, mas que eu preciso, como ser humano, fazer a minha parte, não no sentido, eu não consigo, em algumas situações, o ser humano perdoar, como eu falei, mas consegue orar para pedir essa libertação, esse alívio, né? E deixar realmente nas mãos de Deus o momento de fazer a justiça, acertar os ponteiros. Agora, doutor César, a gente quer pedir para o senhor vir até aqui, porque a gente encontra na Bíblia tanta verdade, momentos para a gente se alegrar, momentos para a gente se perceber, momentos para a gente acordar. E a Bíblia, mais uma vez, ela tem resposta quanto ao perdão. Eu acho que a gente seguindo os passos, a gente vê em Mateus 6, 14 e 15... Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, Deus também não perdoará os seus pecados.
tratar como a gente gostaria de ser tratado, né, doutor César? Exatamente. Eu estava lendo esse texto de novo e não é que Deus não vai perdoar os pecados, mesmo das pessoas que não querem o perdão. O perdão ele oferece, só que vai ter pessoas que não vão querer esse perdão, né? Então vão ficar amarguradas, ansiosas, aflitas, com insônia, com somatizações, né? É realmente isso. E outra coisa importante da gente pensar sobre esse texto, e sobre o que a gente falou sobre perdão, Teru, é de que o pessoal de casa, então, pensar o seguinte, realmente, nós estamos como seres humanos no mesmo barco, sabe? Algumas pessoas são muito duras com as outras, né, Teru? E se esquece de que ela também é humana, que ela também falha, que ela tem defeitos. Vai pisar no pé de alguém de vez em quando. Então, quer dizer, a gente precisa de misericórdia, porque misericórdia é você dá e você recebe. Então, esse texto mostra isso. O Pai Celestial usou de misericórdia para com você, então você também vai usar de misericórdia para com outra pessoa. E, de novo, eu repito, deixa a justiça na mão dele. Aliás, ele usou e usa de misericórdia para com a gente todos os dias, quando a gente pisa, quando a gente reclama, coisa simples, mas ele está sempre disposto. Agora, doutor César, chegou mais interação aqui no Vida e Saúde, que eu quero trazer na nossa tela agora. Quem é que está aí? A Delma Brandão. Ela disse o seguinte: amo o doutor César. Ele me ajudou muito a perdoar algumas pessoas erradas que passaram na minha vida. Glória a Deus, eu estou livre. Todo o meu respeito e carinho ao doutor. Quem está mandando aqui é a Delma. Olha, doutor, que legal, que bom legal, saber que Delma. Você participou desse processo. Muita gente está mandando aqui, olha, falando sobre como esse programa vem ao encontro das necessidades das pessoas. Nós temos que perdoar diariamente o governo, às vezes, né, que não dá aquilo que a gente investe através dos impostos, mas pessoalmente a gente tem que perdoar o tempo inteiro também, doutor César. O tempo todo, porque o tempo todo a gente tem a natureza pecaminosa, como a gente chama, né? E a necessidade de correção. O amadurecimento dura a vida inteira, né? E enquanto você não amadurece, ou no processo de amadurecer, a gente erra aqui, erra ali. Então, o perdão é para sempre também, né? Até Jesus voltar, e aí realmente a gente vai parar de fazer algumas coisas que machucam os outros, ou os outros de nos machucar, e aí não vai precisar mais perdão. Mas, por enquanto, a gente... E que bom, viu, Delma? Fico contente que você tenha realmente vivido essa situação de receber o perdão de Deus e agora você consegue ter paz no teu coração. Quanto crescimento, é tão legal ver a Delma falando, expressando, na verdade, o que muitas pessoas têm assistido Vida e Saúde sentem no coração. Esse processo é doloroso, mas gera crescimento, gera em você uma pessoa melhor, uma pessoa que também aprendeu a perdoar, mas vai aprender a olhar para o outro de maneira mais empática, de maneira mais misericordiosa. Agora, doutor César, a gente quer saber o resultado dessa enquete que a gente trouxe no começo desse bloco. A gente queria saber se você precisa perdoar alguém, mas não consegue. Vamos ver o que a galera respondeu, sim ou não. Olha, muita gente, 46% disse que sim, precisa perdoar, e 53,8% disse que não tem necessidade de perdoar. Legal. Tem um bom índice aí. Então, você que respondeu dizendo que precisa perdoar, então, primeiro passo você já deu. Você respondeu a enquete porque percebe que precisa perdoar. O primeiro passo de qualquer cura é perceber que tem uma doença. Nesse caso, você percebe que tem uma culpa aí que precisa perdoar, ou tem uma pendência que precisa perdoar. O segundo passo comece a orar sobre isso, né? Eu sugiro essa questão: Deus, me dê capacidade de perdoar aquela pessoa que sozinho eu não tenho condições. Então, coloque isso em oração, né? E em algum momento você também vai decidir, e decidir pela razão, viu, Teru? O que comanda a nossa vida no sentido de um bom destino é o que você pensa e o que você escolhe. Não se deixe levar pela emoção. Se for pela emoção, talvez você vá ficar com amargor o tempo todo predominando. Então, é isso aí. Perdoe. Doutor César, quero te agradecer aqui. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e, na volta, a gente vai oferecer uma oportunidade para as pessoas aprofundarem mais sobre esse assunto necessário. A gente já percebeu aqui que talvez você estudando sozinho aí no silêncio da tua casa, no silêncio do teu escritório, você consiga compreender um pouquinho mais esse assunto do perdão tão importante. A gente faz o intervalo, volta já com a sopa de lentilha para você. Aliás, sem receita hoje. O programa de hoje foi tão gostoso que a gente ficou com a nossa receita nas nossas redes sociais, então a gente volta já.